Matias. Marisa Matias, bom dia. Bom dia. O tema hoje é a Grécia, tem que ser assim durante Tem que ser. esta semana. Exatamente. Não posso lhe deixar de perguntar o seguinte: escreveu um artigo esta semana sobre o acordo grego, Uhum. intitulado o Acordo Grego, e as razões que aponta para esta situação. Diz que o plano do Grexit esteve sempre do lado do Eurogrupo e não da Grécia. Sim, é verdade. Penso que isso ficou tudo muito mais evidente quando apareceu o plano do Sr. Schäuble, não é? Aham. E, portanto, houve um conjunto de ameaças que foram feitas ao longo destes 6 meses relativamente à Grécia e que teria um plano B, e o que se verificou é que esse plano esteve sempre em cima da mesa, mas foi trazido pelas instituições europeias, pelos governos europeus, neste caso pelo governo alemão, o que significa que a história da irreversibilidade do euro foi aberta pelo governo alemão e, portanto, nós estamos a entrar num território absolutamente desconhecido. Eu acho que isso é um dos sinais principais destas negociações e da forma como decorreu esta cimeira, é que não só não se garantiu a estabilidade da zona euro, como se abriu uma caixa de Pandora. Eu penso que nós estamos mesmo a entrar no fim do euro, da zona euro, e devemos agradecer à Alemanha, como escrevi aliás nesse artigo, é dizer paz à sua alma, temos que agradecer à Alemanha por ter criado toda esta instabilidade. Mas isto é muito mais profundo do que isso, porque eu acho que esta é uma semana má para a União Europeia, má para a democracia. O que nós assistimos foi a uma humilhação coletiva, a um castigo que foi imposto porque não se aceita a alternativa no espaço da União Europeia. Eu já aqui disse várias vezes, não tem nada a ver com uma questão de consolidação orçamental, porque relativamente à consolidação orçamental o governo grego sempre apresentou propostas alternativas, tem a ver com esta lógica de não haver alternativa à austeridade e de se tentar castigar um povo que ousou dizer o contrário daquilo que dizem as instituições europeias nesta sua lógica da austeridade, e portanto há uma espécie de obsessão ideológica de castigo, de humilhação, mas que põe em causa todo o projeto europeu. E a União Europeia nunca foi verdadeiramente um projeto democrático, mas atingiu limites com estas negociações, e nós agora já todos podemos ver, atingiu limites que não podem ser ultrapassados e que foram. Nomeadamente, a própria concepção da União de Estados Democráticos foi posta em causa, e nós estamos a falar já não só de um projeto que não é democrático, mas que ataca a democracia nas suas bases fundamentais, e isso é uma questão que eu penso muito, muito preocupante, porque eu sei que cada vez que falamos da Grécia as pessoas dizem, mas porquê é que não falam de Portugal? É que nós estamos a falar de nós, estamos a falar do projeto europeu, obviamente estamos a falar de nós, que estamos em condições muito, muito semelhantes. E, além do mais, sabemos que este programa, do ponto de vista político, é um programa duríssimo, que, aliás, como o próprio primeiro-ministro grego disse, foi obtido às custas de muita chantagem. Ninguém acredita nele, nem o próprio primeiro-ministro, nem o governo grego. Ele justifica-o como uma tentativa de evitar um mal maior. É um programa duríssimo, mas que não é possível de pôr em prática. Não é possível de pôr em prática, a não ser que haja uma profunda reestruturação da dívida, e nós ouvimos o FMI, o BCE, todas essas instituições que são insuspeitas já a falarem da necessidade dessa reestruturação, mas para os governos da União Europeia, para as instituições europeias, nomeadamente a Comissão Europeia, essa questão continua a ser uma questão tabu. E, portanto, nós estamos a entrar num território completamente novo. Aliás, não deixa de ser relevante algumas das declarações que dizia o Donald Tusk, o presidente do Conselho Europeu, que em declarações ao Financial Times dizia que estamos a entrar num período pré-revolucionário, e eu penso que é disso que eles têm medo verdadeiramente, que ele diz quando a impaciência se torna não apenas individual, mas como uma experiência coletiva ou um sentimento coletivo, é isso que dá aso à introdução de revoluções, e compara este período ao período de 68. Eu não sei se estamos a entrar num período pré-revolucionário, até queria acreditar que sim, mas sei que estamos a entrar num território completamente novo, como disse, e num território em que já toda a gente percebeu que esta União Europeia, tal como existe e tal como funciona, tem uma determinação total das imposições alemãs. Há uma lógica do governo alemão que é ou concordam e obedecem ou então têm que sair. É mais ou menos esta a lógica dominante associada à Alemanha, e depois temos todos os governos a capitularem perante esta lógica, e houve um governo que ousou não o fazer e, portanto, teve que ser castigado dentro desta lógica. Isto chama-se colonialismo, é colonialismo que estamos a falar. E, portanto, eu penso que uma das vantagens é que a máscara. Uma das vantagens, que provavelmente a única vantagem deste processo, é que a máscara das instituições europeias, deste autoritarismo, deste colonialismo, caiu. E, portanto, nós agora temos que decidir que papel é que queremos ter no meio disto tudo.
E pode ser um papel de subserviência, como até aqui, ou pode ser um papel de dizer que não aceitamos mais estas condições e que precisamos de reforçar a capacidade de luta democrática dos povos para contrariar esta lógica colonial e fazer do projeto da União Europeia, afinal de contas, o projeto de solidariedade, que foi completamente eliminada, diga-se de passagem, nos últimos dias, de solidariedade e um projeto em que os valores europeus voltem a estar em cima da mesa. Se não for assim... Neste Sim. minuto que nos resta, o que é que quer dizer quando termina o seu artigo dizendo tudo isto é muito incerto e impuro, mas antes a incerteza arriscada que a certeza cobarde? Eu escrevi esse artigo na altura em que o governo grego tinha apresentado, perdão, uma proposta alternativa. Uma proposta essa que já apresentava, já incluía algumas medidas da austeridade. Obviamente, o que se veio a apresentar, o que se veio colocar em cima da mesa foi uma proposta muito mais radical e extremista do ponto de vista das instituições europeias, nomeadamente aquele fundo inenarrável, o fundo de privatização, em que basicamente quer incluir os ativos todos de um país e mesmo assim não chega, porque não existem ativos na Grécia de 50 mil milhões de euros. É quase como pôr lá a Acrópole, as estátuas todas que restam e que não foram levadas para os museus europeus e, portanto, é a mesma criação desse inenarrável fundo. Foi jogar com todas as armas e levar isto para além do limite, como disse, do ponto de vista do castigo e da humilhação de um povo. E nessa altura, eu penso que nessa altura, ainda antes da negociação final de domingo, o governo grego, ao apresentar esta proposta, mostrou a seriedade e a boa-fé com que estava nestas negociações, mesmo disposto a ter que engolir, digamos assim, algumas das suas próprias linhas vermelhas, nomeadamente a austeridade, mas arriscando para poder ter verdadeiramente uma real reestruturação da dívida, um programa de investimentos a sério, ou seja, políticas contracíclicas neste mar da austeridade. E arriscou e teve uma resposta que foi aquela que desmascarou verdadeiramente as instituições europeias. Mas era nesse sentido que dizia mais vale uma incerteza arriscada do que a cobarde. O que houve de resposta do outro lado não nos pode deixar dúvidas, é que de facto aqui ninguém esteve para negociar em momento nenhum. Aqui estiveram para esmagar uma alternativa política e é de uma obsessão ideológica contra o projeto europeu, contra os povos europeus e contra o interesse coletivo que estamos a falar, mais uma vez protegendo um par de interesses individuais e dos mercados financeiros, mais uma vez sacrificando quem tem sido sacrificado, mas eu penso que esta é mesmo a condição básica para nos levantarmos todos, para nos pormos todos de pé e dizer que não aceitamos ser escravos na Europa da senhora Merkel. Marisa Matias, bom fim de semana. Voltamos a ouvir-nos para a semana no Conselho Obrigada, bom Superior. fim de semana.